Seguindo a partir do Paleolítico, a vasta extensão de tempo que envolveu a maior parte da evolução humana durante a época Pleistocena, o mundo foi mergulhado em um período de aquecimento relativo após o fim da última era do gelo, conhecido como Mesolítico, ou Idade Média da Pedra. Os animais megafauna do Pleistoceno praticamente desapareceram quando o mundo entrou no Mesolítico, um período de tempo que viu grandes avanços na cultura e tecnologia humanas. Quando chegou o Mesolítico, a única espécie humana restante no globo era o Homo sapiens, nossa própria espécie. No entanto, é importante notar que diferentes partes do mundo entraram no período Mesolítico em momentos diferentes. Quase tudo o que sabemos sobre este período de tempo se concentra em sítios descobertos ao redor da Eurásia e do norte da África. Sabe-se que a Ásia Ocidental entrou no Mesolítico cerca de 20 mil anos atrás e progrediu para o Neolítico cerca de 10 mil anos atrás. As culturas europeias, por outro lado, são conhecidas por terem entrado no Mesolítico 15 mil anos atrás e entraram no Neolítico apenas 5 mil anos atrás. No vídeo de hoje, vamos explorar os fatos do Mesolítico, examinando como era a vida para os primeiros humanos ao longo deste período de tempo muito curto. Como o período de tempo era muito mais curto, e devido ao fato de não sabermos tanto sobre o Mesolítico quanto sabemos sobre o Paleolítico do ponto de vista arqueológico. Este vídeo será um pouco mais curto que o último. No entanto, vamos detalhar todos os aspectos do período, a cultura, tecnologia e estilos de vida das pessoas que chamavam essa época de casa. Sente-se e relaxe, enquanto te levamos em um passeio pelo tempo para vivenciar o período Mesolítico. À medida que o mundo deixava o Paleolítico, o mundo começou a aquecer. A orientação dos mamutes em relação ao Sol havia mudado ligeiramente nos milênios anteriores ao fim oficial do reinado dos mamutes e ursos das cavernas, e como resultado, as enormes geleiras que cobriam o hemisfério norte começaram a recuar, resultando em um clima mais quente. Isso representou um desastre para a estepe dos mamutes, o maior bioma terrestre contínuo conhecido até hoje, as dramáticas colinas ondulantes e céus abertos que permitiram a evolução de gigantescos herbívoros como rinocerontes lanosos e mamutes lanosos. À medida que o clima da Eurásia aquecia, as geleiras derretiam e mais chuvas cobriam a terra, que antes era coberta por planícies gramadas. No lugar da estepe, começaram a evoluir uma variedade de habitats associados a condições mais úmidas e temperadas. Pântanos e lagos começaram a permear a paisagem, envoltos em leitos de juncos e áreas úmidas. Grande parte das vastas extensões abertas da estepe do mamute foram substituídas por florestas exuberantes, uma mudança que pode ter ajudado a exterminar os últimos megafauna da estepe. Conforme as planícies das quais dependiam viravam florestas, os mamutes não conseguiam mais se adaptar. O mundo estava mudando de uma maneira que não estava a seu favor. Isso, combinado com a supercaça pelos primeiros humanos, é considerado o motivo pelo qual tantas espécies de megafauna se extinguiram ou começaram a se extinguir no início do Mesolítico. Então, à medida que o mundo avançava para o Mesolítico, ele se tornaria muito mais reconhecível como o que vivemos hoje. As florestas verdes exuberantes que cobriam grande parte da Europa continental evoluíram durante esse tempo, permitindo que criaturas familiares como veados, roedores e pássaros florestais prosperassem. Os humanos que antes lutavam para sobreviver aos rigorosos invernos da estepe aberta de mamutes foram mergulhados em um mundo que, em comparação,
parecia acolhê-los. A vida nas florestas quentes, quase desprovidas de superpredadores, era sem dúvida uma vida preferível para muitas das gerações vindouras do Mesolítico. À medida que os seres humanos avançavam corajosamente das tribos de caça-nômades do Paleolítico para as florestas quentes do Mesolítico, eles passaram por uma série de importantes mudanças de estilo de vida que impactariam o comportamento humano por milênios a seguir. A abundância de florestas e áreas úmidas fornecia a essas pessoas recursos suficientes para praticar um estilo de vida de caçador-coletor em pleno desenvolvimento, vivendo não apenas da caça tribal organizada, mas também dos frutos e nozes da floresta que eram coletados e armazenados em seus locais de residência. Um grupo de caçadores do Mesolítico se sentiria tão à vontade pescando peixes nos rios da Europa quanto perseguindo veados pela floresta ou coletando maçãs e peras das árvores das florestas. Apesar da simplicidade de seus novos estilos de vida, suas estruturas sociais e sistemas hierárquicos entre as moradias dos humanos do Mesolítico não eram particularmente complexos. Essas pessoas permaneceram seminômades e foram capazes de rastrear os movimentos dos animais em suas migrações para encontrar os melhores locais de caça durante todo o ano. Algumas comunidades, especificamente ao longo das costas, conseguiram estabelecer os primeiros assentamentos permanentes, que geralmente eram maiores do que os encontrados no interior ou perto de água doce. Acredita-se que alguns caçadores do Mesolítico se desviavam desses grandes assentamentos costeiros para caçar sazonalmente no interior, encontrando comida para manter suas comunidades prosperando durante o inverno. As pessoas também deixavam os assentamentos para encontrar parceiros, provavelmente para manter a diversidade genética e prevenir quaisquer condições associadas à endogamia. Jovens adultos, quando prontos para embarcar, deixavam seus assentamentos para se juntar a outra banda de seminômades, contribuindo com seu esforço para os trabalhos ao redor do acampamento conforme avançavam. Acredita-se que algumas dessas pessoas conseguiram percorrer enormes distâncias pela Eurásia. Foi por volta do Mesolítico que os humanos começaram a construir casas mais avançadas para se protegerem contra os elementos. Ao contrário das simples cabanas que eram apoiadas com paus e peles de animais no Paleolítico, essas pessoas começaram a utilizar postes de madeira especialmente esculpidos, que eram plantados em um piso afundado. Um telhado de palha, geralmente feito de palha ou outra matéria vegetal misturada com lama, protegia os habitantes da chuva. O fim do Mesolítico é marcado pelo surgimento da agricultura, e acredita-se que alguns dos assentamentos permanentes estabelecidos com moradias avançadas como essas possivelmente teriam sido os locais onde as primeiras fazendas foram estabelecidas. Ao longo do Mesolítico, os humanos haviam começado um longo e complicado processo de tentativa e erro para domesticar animais, algo que se acredita ter começado nesses primeiros assentamentos eurasiáticos. A cultura também deu saltos e avanços ao longo do Mesolítico. No Paleolítico, tribos nômades usavam ogivas para pintar animais e pessoas nas laterais das paredes das cavernas, uma prática que continuou e se desenvolveu no Mesolítico. A arte do período Mesolítico tende a focar mais fortemente no uso de ogivas vermelhas, que talvez tivessem um significado ou simbolismo especial nessas primeiras comunidades. Contornos geométricos simples dos animais que compartilhavam a terra com esses grupos de pessoas eram pintados nas paredes de rochas ou cavernas, com as formas pintadas de vermelho de veados, lobos e ursos presentes nas rochas mesolíticas. Contudo,
essas pessoas não se limitavam a pintar em cavernas. Eles criavam contas de pedra e outras matérias naturais e pintavam essas pedras com o mesmo ocre vermelho usado para pintar suas paredes. Eles faziam marcas de perfuração nas conchas e dentes de animais e os usavam como joias. Um sítio de caverna do Mesolítico, no que é agora a Catalunha, Espanha, conhecido como as Cavernas de Alcogul, abriga um dos exemplos mais fantásticos de arte mesolítica existente. A caverna é um abrigo de rocha básico nas costas nordeste do país, perto da fronteira com a França. Nas paredes da caverna, em ocre vermelho e preto, foram impressos os contornos de 45 figuras. Vários eventos podem ser vistos ocorrendo ao longo da obra, mas o mais icônico e bem representado é uma grande dança no meio da obra de arte. 9 das 45 figuras, que são todas percebidas como mulheres, são mostradas dançando ao redor do que os arqueólogos interpretaram como uma figura masculina menor. Isso pode representar um antigo ritual de acasalamento. Acima das figuras estão os contornos geométricos de animais espanhóis, que podem ser interpretados como cervos, javalis, vacas e cabras montesas. Talvez a descoberta criativa mais emocionante do Mesolítico seja um capacete ou adereço de cabeça básico construído com os chifres de um cervo vermelho. A peça apresenta 2 buracos de tamanho igual na frente do adereço de cabeça, com 2 chifres em forma de espiral se ramificando para o céu. Este objeto foi encontrado em Starcar, perto da cidade litorânea de Scarborough, em North Yorkshire, Reino Unido. Há também evidências substanciais de escultura em talha. A escultura mesolítica mais conhecida, encontrada perto de Belém, na Palestina, é conhecida como Amantes de Ensacre e acredita-se que mostra 2 figuras em um abraço amoroso. É feita de pedra de calcita, esculpida, e acredita-se que tenha sido uma decoração doméstica que foi exibida em um assentamento. Em uma escala maior, também há evidências de locais construídos ritualisticamente de significância astronômica. Áreas onde megalitos foram organizados para espelhar as fases da Lua, atuando como um calendário básico. Alguns desses locais são semelhantes em forma ao mundialmente famoso patrimônio Stonehenge no sul da Inglaterra. A crença ritual na vida após a morte, algo que foi estabelecido pela primeira vez no Paleolítico Médio, foi aprofundada no Mesolítico. Os primeiros humanos em toda a Eurásia começaram a enterrar seus mortos em locais de sepultamento designados, até mesmo proto-cemitérios. Esses sepultamentos eram básicos e as sepulturas geralmente eram rasas, e há até mesmo algumas evidências de cremação. Alguns dos mortos foram sepultados em rituais com bens funerários, possivelmente pertences que valorizavam em vida. Estes incluem pequenas figuras de animais e humanos, posses simbólicas e talvez de conforto, bem como joias e ferramentas de pedra. Alguns humanos no Mesolítico até foram enterrados em grandes túmulos, locais de sepultamento feitos de pedras megalíticas que foram esculpidas e estruturadas para se assemelhar a um grande túmulo para se entrar. Muitas das ferramentas de pedra que foram confeccionadas ao longo do Mesolítico são, tipicamente, muito menores em tamanho e mais delicadamente trabalhadas do que os maiores e mais volumosos machados de mão do Paleolítico. Essas ferramentas de pedra menores eram conhecidas como micrólitos e eram frequentemente mais afiadas e mais eficazes do que as ferramentas que as precederam. Ainda assim, em sítios descobertos, no que são hoje os países da Irlanda e Portugal, as pessoas pareciam estar usando ferramentas de pedra microlíticas maiores, ainda delicadamente trabalhadas, mas
mais semelhantes, em tamanho àquelas do Paleolítico. As pessoas do período Mesolítico usavam uma variedade de raspadores de pedra, cortadores e facas básicas para cortar e picar suas substâncias. Os raspadores provavelmente eram usados para transformar peles de animais em roupas básicas, o mesmo material que seria usado para forrar as tendas temporárias dos acampamentos de caçadores-coletores. O sílex tornou-se um elemento básico das ferramentas nessa época, sendo colhido em grande quantidade e levado aos acampamentos, onde as pessoas fabricavam suas ferramentas em suas cabanas. Entre as ferramentas de pedra coletadas acima, os arqueólogos também descobriram pedras semelhantes às usadas pelos primeiros humanos no Paleolítico. Essas ferramentas eram usadas para esculpir padrões ou construir estruturas em madeira e osso, atuando como um objeto semelhante a um cinzel na arte ou na construção. Bifaces de pedra também se tornaram mais comuns, usados como facas afiadas com uma lâmina que corria pelo meio. Pode ser surpreendente descobrir que as pessoas do Mesolítico foram as primeiras a utilizar goma de mascar, feita da resina encontrada na casca das árvores de bétula. Essa goma pode ter sido usada puramente por questões de sabor, já que é improvável que tenha sido engolida. Um pedaço de goma mastigada que foi encontrado no sul da Dinamarca do final do Mesolítico até deixou vestígios da última refeição do mastigador. O indivíduo era uma mulher que, antes de mastigar a goma de bétula, desfrutou de uma refeição de carne de pato e avelãs. Entre 9.000 e 5.000 anos atrás, algumas culturas mesolíticas, especificamente aquelas centradas na Europa, Sibéria e norte da África, começaram a produzir cerâmica. Muitos dos potes descobertos do Mesolítico são grosseiros e básicos em seus designs, muitas vezes assimétricos e irregulares. Ainda assim, eles mostram evidências de fabricação intencional de cerâmica, com uma borda alargada na abertura e uma base projetada intencionalmente, para garantir que o pote não tombasse. Estilos individuais são observados em cada uma dessas comunidades de produção de potes. Esses potes provavelmente eram usados para armazenar alimentos secos, água ou ferramentas domésticas. O Mesolítico foi um período relativamente curto na história da evolução ágil humana, durando apenas 10.000 anos. O ponto de entrada para o período Neolítico seguinte é marcado não por mudanças geográficas, mas por mudanças culturais nos estilos de vida dos humanos que viveram nessa época. O Mesolítico chegou ao fim quando comunidades ao redor do mundo começaram a dominar a domesticação de culturas e gado, dando lugar às primeiras fazendas constantemente funcionais do mundo. Humanos, sem a necessidade de caçar, optaram por permanecer nas mesmas áreas onde o solo era fértil e eles estavam próximos a uma fonte de água confiável. As comunidades mesolíticas logo se tornaram marginalizadas por essas novas revelações tecnológicas e logo seu modo de vida foi convertido. No entanto, o Neolítico não estava sem seus desafios e o mundo logo seria para sempre mudado com o advento desses primeiros humanos abraçando modos modernos de viver.